Boa tarde, o nosso grupo ficou com o tema Mudanças Climáticas e Agroecologia. Os discentes são João Lavrati, Lailson Brito, Luan Alessio, Paola Videira e Vitória Aroucha. Causa das mudanças climáticas. Efeito estufa. É um fenômeno que ocorre naturalmente. A atmosfera tem essa camada de gás de efeito estufa que absorvem a radiação solar e transforma essa energia em calor que, consequentemente, vai manter a Terra aquecida, favorecendo a vida. O problema está no excesso desses gases lançados na atmosfera, que vão agravar o aquecimento global. A queima de combustíveis fósseis gerada pelas indústrias e pelos veículos aumenta a concentração de dióxido de carbono, que é um dos principais gases do efeito estufa. E aqui no Brasil, a agricultura e a pecuária são vistas como vilãs, pelo fato do aumento significativo nas queimadas e no desmatamento na Amazônia para a criação de gado e para o plantio das monoculturas. Com o agravamento do aquecimento global, culturas que hoje são plantadas em certas regiões, talvez no futuro não tão distante assim, elas não poderão ser cultivadas devido ao excesso de chuvas ou o excesso da seca ou pela ocorrência da desertificação. As plantas, de uma maneira geral, elas têm uma faixa climática adequada para o seu crescimento. E com a modificação do clima, essas plantas vão sofrer de uma maneira bem intensa. O aquecimento global ele está num ritmo tão acelerado que ultrapassa a própria seleção natural, onde os indivíduos precisam se adaptar para poderem sobreviver. Até o ano de 2050, segundo o relatório da FAO, é necessário que haja um crescimento de 80% na produção de alimentos, e o Brasil será responsável pela produção de metade desses alimentos para suprir a demanda mundial. E nós devemos buscar formas sustentáveis de se produzir alimentos de qualidade, com preço justo e que todos tenham acesso. Neste tópico, eu irei abordar sobre os problemas ambientais relacionados à agricultura convencional. Nos meios de produção da agricultura convencional, existem vários problemas ambientais relacionados com esses meios de cultivo, como, por exemplo, o uso de cultivares transgênicos. As sementes transgênicas, geralmente utilizadas na agricultura convencional, podem apresentar alguns problemas, como a diminuição do uso de sementes naturais, pois em grandes culturas, como por exemplo a soja e o milho, os agricultores eles optam em usar sementes geneticamente modificadas que sejam resistentes a determinada praga, determinada doença e obter boas produtividades. Com isso, eles diminuem o uso de sementes naturais. O uso excessivo de agrotóxicos ou a utilização incorreta desses produtos sem acompanhamento técnico pode gerar grandes prejuízos no ecossistema, como a contaminação de solos, rios e lençóis freáticos, dentre outros. São bastante utilizados no setor agropecuário, principalmente em grandes culturas, mas apesar do uso desses produtos químicos auxiliarem no aumento de produtividade das lavouras, algumas organizações como a Organização Mundial da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles alertam que o uso excessivo desse produto pode ser nocivo tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente. As monoculturas. Esse sistema de produção por um longo período de tempo na mesma área pode deixar o solo com menos biodiversidade de micro-organismos vivos nessa área e acarretar a perda de nutrientes, solos pobres em nutrientes, e caso nenhuma ação de conservação do solo seja tomada, pode acarretar diversos problemas futuros. Neste contexto, a agroecologia pode servir como meio de unir o conhecimento ao desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável, sempre buscando a conservação do meio ambiente em um modo geral e também manter um bom nível de produção, minimizar os impactos do meio ambiente, satisfazer as necessidades de renda e responder às necessidades sociais das famílias e comunidades rurais. Bom, vou estar falando para vocês alguns dos impactos que está presente dentro do agronegócio, que a mudança climática está trazendo.
Além da agricultura, que já foi muito citada, a pecuária, por sua vez, ela também está sofrendo com a questão da mudança climática. Alguns estudos que foram efetuados mostram que a mudança climática ela está reduzindo a qualidade das pastagens. Por quê? Porque dentro da mudança climática, ela está trazendo alta temperatura, uma estiagem um pouco maior das chuvas, e com isso fazendo que o solo fique com uma baixa umidade e uma temperatura muito alta. Então ela está prejudicando o desenvolvimento da pastagem. A qualidade das pastagens está ficando muito baixa. Dentro disso, as pastagens ela está apresentando um baixo teor de proteína e está aumentando um pouco mais essas fibras, as fibras da pastagem. Então, com esse aumento das fibras, o animal, o boi no caso, ele tem que gastar muito mais energia para fazer a digestão e para quebrar essas fibras. Com isso, ele está tendo um desgaste muito maior e não está conseguindo converter em peso. Então, o animal está ficando muito mais tempo dentro das pastagens para atingir o peso de abate. Por exemplo, o boi ficava 5 meses para atingir esse peso X, agora ele está ficando 5 meses e 20 dias, 6 meses para atingir esse peso, o mesmo peso que ele atingia em 5 meses. Então o pecuarista está tendo um grande prejuízo por essa questão, pelo boi estar ficando muito mais tempo dentro das pastagens. Além de ele perder na questão financeira, ele também perde na questão da pastagem. Porque essa pastagem já não está com uma qualidade muito boa e o boi fica um tempo a mais em cima dessa pastagem, pisoteando um tempo a mais em cima dessa pastagem, acaba degradando muito mais a pastagem. Então ele também perde nesse quesito. O boi ficar um tempo mais em cima dessa pastagem, a degradação é muito maior. Outro efeito que está acontecendo pelo boi ficar um pouco mais de tempo em cima dessas pastagens é a questão do efeito estufa. Todos sabemos que o boi libera o gás metano, e o gás metano é um dos fatores responsáveis pelo efeito estufa. Então, se o boi fica um período maior em cima dessas pastagens, ele acaba liberando muito mais gás metano. Então, isso faz que aumente o efeito estufa. Outro ramo do agronegócio que está sendo prejudicado é a questão da silvicultura. Como eu falei, a temperatura e a baixa umidade do solo está prejudicando a qualidade das plantas também. Como é as pastagens, os eucaliptos, eles também estão apresentando dificuldade para se desenvolver. Com isso, também está trazendo um prejuízo para o proprietário, porque se o eucalipto não tem uma boa qualidade e não está conseguindo atingir o seu ponto de corte em determinado tempo, ele não consegue suprir a demanda do mercado e acaba tendo prejuízo nesse quesito. Então a mudança climática também está dificultando a questão da silvicultura, porque a planta não consegue desenvolver, ela gasta energia muito mais para sobreviver do que para crescer. Então gera um estresse muito grande para a planta e a planta não consegue desenvolver muito bem. Então acaba tendo prejuízo para o produtor. Esse é um dos ramos do agronegócio que está sendo prejudicado pela questão da mudança climática. Tem entre inúmeros ramos do agronegócio, mas esse é um dos importantes, além da agricultura. Então espero que ficou um pouco claro para vocês. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Vitória, que ela vai estar falando para vocês onde a agroecologia entra no quesito da mudança climática para diminuir esses impactos que a mudança climática está trazendo junto com ela. Como a agroecologia pode estar atuando na redução dos impactos causados pelas mudanças climáticas? O clima em todas as regiões do planeta vem se modificando a cada ano e com isso gerando impactos negativos na agricultura, que muitas das vezes é dada como responsáveis por essas mudanças. E para atenuar esses impactos, as práticas agroecológicas podem ser um grande aliado, com uma interação entre diversos subsistemas, como por exemplo a interação de lavoura, pecuária, floresta, lavoura, pecuária, que tem como objetivo o sequestro do carbono e a minimização da emissão de gás metano. Também tem a utilização de culturas de diferentes espécies
que vem com o objetivo de promover uma maior biodiversidade, o cultivo de espécies nativas, que vem tendo sua presença cada vez mais ameaçada devido ao cultivo de plantas geneticamente modificadas, o compartilhamento de conhecimentos entre os agricultores e a valorização da agricultura familiar e seus conhecimentos ancestrais, a conservação do solo, também a adubação verde, que promove o favorecimento do crescimento e da permanência da microbiota do solo. Tem a apicultura, que é a criação de abelhas com ferrão, e a meliponicultura, que é a criação de abelhas com ferrão, sendo essas de grande importância para a polinização de todas as outras culturas. A FPDS, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, estima que das 9 culturas responsáveis por 85% do PIB da agroindústria brasileira, somente a cana-de-açúcar terá um aumento em sua área de cultivo até 2050. Já as pesquisas realizadas por Assad e Pinto apontam que todas as culturas terão uma perda de 15% de sua área de cultivo, e a soja estaria em um pior cenário, com uma perca de área de cerca de 35%. Com todas essas estimativas e pesquisas, mostra-se cada vez mais a importância da aplicação das práticas agroecológicas, com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas constantes mudanças climáticas, tendo essas dentre diversas práticas agroecológicas que podem ser aplicadas, mantendo a produtividade e suprindo a demanda do mercado. Olá, eu vou falar um pouco sobre os países que estão sendo afetados com as mudanças climáticas, falar um pouquinho para vocês que a mudança climática não é apenas aumentar um pouco dos graus do nosso planeta, ela vai bem além disso, desde a nossa alimentação até sobre as nossas vidas, porque se você não tem alimento, basicamente você não tem um princípio básico. Para medir isso, a gente tem o chamado IGRC, que é o Índice Global de Risco Climático. Ele basicamente pega as mortes e perdas econômicas e faz um índice dos países que mais perderam e que mais tiveram percas em relação a isso. Ele é medido anualmente pelo Observatório Alemão de Greenwich, e ele foi o de 2020 apresentado em Madrid durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Aqui eu vou listar para vocês alguns países, né? Eles listaram 10, eu vou apresentar 3. O primeiro foi o Japão, que teve fortes chuvas, uma onda de calor e um terremoto. Além disso, um tufão. E aqui a gente tem um pouco do que causou lá. Eles perderam cerca de 35 bilhões de dólares e uma queda do PIB, né, de 0,64, que é muito grande. E tiveram 1.200 mortes por decorrência de mudanças climáticas. Depois a gente tem as Filipinas, que passou o tufão. Todo mundo viu isso na TV, eu acredito. Causou 455 mortes, eles perderam 4,54 bilhões de dólares. E o PIB caiu em 0,48. Então é uma queda enorme para um país como as Filipinas, que é pequeno. A gente tem a Alemanha em terceiro lugar, que teve uma onda de calor muito forte. Causou, aqui a gente tem uma imagem, a gente tem as rachaduras feitas no asfalto. Provavelmente rachou, algum caminhão de peso passou e acabou desmoronando tudo. Eles perderam 3,5 bilhões de dólares e causou 1.200 mortes com essa onda de calor, diminuindo o PIB em 0,12. Um país muito grande com o PIB caindo assim é difícil. E o que eles estão fazendo em relação a isso? Em 2015 foi assinado o Acordo de Paris, aprovado por 195 países. A meta era reduzir os gases de efeito estufa, CO2, e manter o aumento da temperatura média em bem menos de 2 graus nos níveis pré-industriais. Mas eu acredito que vá bem além disso. Acredito que a gente precisa primeiro de um senso moral, porque tem muita queimada, a gente viu no Pantanal agora, e na Austrália também. E isso são queimadas não acidentais, né, que foram feitas principalmente por fazendeiros e pessoas do campo para simplesmente limpar. Bom, esse
será nosso vídeo sobre mudanças climáticas e agroecologia. Agradecemos a todos pela atenção.